Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus declara: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus fala que essa atitude resume a lei e os profetas. Era a forma como eles se referiam ao Velho Testamento. É como se Jesus dissesse: se você entender esse comportamento, isso te ajuda a manter dentro de praticamente tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Essa declaração de Jesus tem sido chamada por muitos de a regra de ouro, a lei de ouro. Significa tratar os outros da forma como você espera que você seja tratado. Agora, nós precisamos entender o que está por trás dessa declaração. É um princípio, é uma lei espiritual. Eu gosto de reconhecer que a verdade por trás desse versículo começa lá no versículo 1 do capítulo 7, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. A verdade é que todo tratamento que nós damos aos outros, ele volta. Tudo o que vai da nossa parte para com os outros, volta para as nossas vidas. Eu gosto de chamar isso do efeito bumerangue. O que vai, volta. Mas essa lei é apresentada na Bíblia por dois nomes: ou a lei espiritual de dar e receber, ou a lei espiritual da semeadura e da ceifa. Vamos observar que o próprio Jesus falou a respeito disso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 37 e 38, ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. O que ele está dizendo? O seu julgamento vai retornar como julgamento para você. Então, se você não liberar julgamento, não voltará julgamento. Ele está dizendo: se você não condenar, você também não será condenado. É logo depois de falar isso, sobre julgar e condenar, que ele declara: perdoai e sereis perdoados. Então ele afirma: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Muitas vezes a gente pega esse texto de Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, quase como se só se aplicasse a oferta, a algo material e financeiro. Quando eu dou, eu também recebo. Isso é verdade, mas o que Jesus falou nunca se limitou àquilo que é material. Jesus disse: se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você julga, você vai ser julgado. Se você condena, você vai ser condenado. Com a medida com que você mede, você vai ser medido. O que ele está falando? De uma lei espiritual de dar e receber. Tudo aquilo que eu dou volta na mesma medida que eu estabeleci na hora de dar. Isso é uma lei espiritual. O apóstolo Paulo aborda essa lei. Quando ele escreve aos Filipenses, a esses irmãos da Macedônia, ele diz: sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele não diz: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar, porque é impossível apenas alguém dar esse suporte a Paulo e não estar ativando também a lei espiritual de receber, porque a lei não é só a lei de dar, é a lei de dar e de receber. O apóstolo Paulo diz no versículo 17 de Filipenses 4, não que eu procure o vosso donativo. Ele diz: eu procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo diz: quando encorajo vocês ao ato de dar, eu não estou procurando apenas o que eu posso receber de vocês, o suporte que o donativo de vocês dá ao meu ministério, a forma como isso me capacita a pregar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Paulo diz: eu estou de olho também no retorno que isso vai proporcionar para vocês, porque essa é uma lei espiritual. Essa mesma lei, chamada nas Escrituras a lei de dar e receber, ela também é apresentada com outro rótulo. Nós podemos chamá-la de a lei da semeadura e da ceifa. Isso aparece tanto no Velho como no Novo Testamento. Em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 22, logo depois do dilúvio, a palavra de Deus diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus diz: enquanto a terra durar, e ainda está durando, vai continuar havendo de noite, vai ter frio e calor, mas a Bíblia diz: vai ter semeadura e ceifa. Isso significa não só semeadura e ceifa no natural e literal, quando alguém cava a terra e põe ali uma semente, espera depois a hora de colher o seu fruto. Mas a lei da semeadura e ceifa, ela também se aplica nas questões espirituais. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis,
de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui ele está falando de uma semeadura e colheita que são espirituais. Ele está dizendo de Deus não se zomba, não brinque com Deus. Aquilo que você planta, você colhe. Se você semear e plantar para a carne, da carne você vai colher corrupção. Se você semear ou plantar para o Espírito, do Espírito você vai colher vida eterna. Porque semeadura e ceifa, ela é verdadeira a respeito não só das coisas naturais, mas também nas questões espirituais. E quando nós entendemos esse tipo de princípio, quando nós compreendemos essa verdade, isso significa que nós precisamos saber exatamente como nos relacionamos. Não se trata apenas de dar uma oferta ou um presente. Tudo que nós damos, se damos atenção, se damos simpatia, se damos respeito, se damos carinho, tudo que nós damos retorna. Agora, quando de uma forma errada fazemos as escolhas de dar julgamento, de dar condenação, de medir os outros só com o espírito crítico, com maledicência, nós vamos colher essas coisas. É inevitável que elas retornem. Quando nós compreendemos essa lei, precisamos então mensurar as consequências na hora de tomar as nossas decisões do dia a dia, na forma como vamos viver e caminhar, porque tudo o que fazemos tem retorno. Eu chamo isso de efeito bumerangue. Eu quero insistir em repetir essa frase: tudo que vai, volta. Eu tenho feito escolhas na minha vida a respeito de como eu quero tratar as pessoas, baseado não só no que eu acho que elas merecem, mas também na forma como eu serei tratado de acordo com o tratamento que eu der a essas pessoas. Eu me lembro quando o Senhor tocou o meu coração a respeito de fazer isso não sozinho, não tinha condições de fazer isso sozinho, mas eu fiz um grande sacrifício e mobilizei vários líderes e pessoas que estavam debaixo da minha influência, do alcance do relacionamento, para que nós pudéssemos bancar os estudos de um amigo nosso, missionário num país da África, para que a gente pudesse dar um estudo de alta qualidade para os filhos dele, que ele como missionário jamais teria condição. Para que ele pudesse ter, investindo nisso, nos seus filhos, uma mentalidade de prepará-los para tocar o ministério numa nova dimensão no futuro. E nós nos mobilizamos e decidimos apoiá-lo em relação à questão dos estudos. Alguns anos se passaram, meu filho ainda era muito pequeno. E um dia eu fui procurado por uma pessoa que ofereceu uma bolsa de estudos numa faculdade nos Estados Unidos, onde meu filho gostaria de ir e gostaria de estar. Tudo aquilo que nós fazemos, ele tem retorno. Mas às vezes a gente se concentra só nesse tipo de coisa. Aquilo que é natural, que vai e volta, mas todo o tratamento. Eu me lembro de uma certa ocasião que eu estava viajando e eu tinha pregado no domingo antes, dizendo que nunca fiquei na estrada precisando de socorro, sem que o socorro viesse depressa e sem que eu precisasse mesmo parar alguém ou pedir ajuda. E logo depois de ter feito essa declaração no domingo, durante a semana eu estou viajando, e o carro deu uma pane elétrica. O irmão que estava me acompanhando olhou para mim e falou: pastor, desculpa, não quero dar uma de Tomé não, mas agora eu quero ver. Eu lembro que eu falei para ele: você vai ver. Em poucos minutos, onde nós estávamos, não dava sinal de celular, não tínhamos nem como pedir ajuda, nem se queríamos. Em poucos minutos, um carro parou atrás da gente e a primeira pergunta que ele fez: alguma pane elétrica? Eu falei: sim. Eu falei: você poderia me levar à próxima cidade? Ele falou: posso fazer mais do que isso. Posso rebocar o seu carro, que eu tenho toda a estrutura aqui. E vou te avisar, quando entrar na cidade, eu não vou parar nem na concessionária da marca do seu carro, nem numa autoelétrica maior que você vai ver na entrada. Eu vou um pouquinho mais para dentro da cidade, numa autoelétrica um pouquinho menor, mas o dono é um homem muito justo, ele é um crente, ele trabalha direito e ele faz um serviço de primeira. E aquele rapaz ficou olhando para mim e falou: isso está acontecendo mesmo? E eu falei para ele: a razão pela qual eu fiz a afirmação no domingo e você viu isso acontecer agora é porque nunca, em todas as minhas viagens pelas estradas, teve uma época, os primeiros anos do ministério, onde eu contei a quilometragem dos carros, só das viagens que eu fazia pregando a palavra de Deus. Eu parei essa contagem depois de uns 8 carros, quando ela tinha passado de 1 milhão de quilômetros. Eu já passei muito tempo na estrada. E eu dizia para esse irmão o seguinte: nunca houve um momento em que alguém precisasse de ajuda que eu não parasse para oferecer ajuda. E porque essa é
a forma com que eu meço os outros na estrada, eu sei que essa é a forma com que eu serei medido, porque o reino espiritual funciona assim. Quando percebemos esse princípio, precisamos também entender que Jesus não mandou apenas não fazer o mal que a gente não quer que retorne. É lógico que ele disse, não julgue o julgamento que você não quer que volte contra você. Não condene aquela condenação que você não quer que retorne a você. Mas mais do que se abster de fazer o mal que eu não quero colher de volta, Jesus me mandou fazer o bem que eu espero ter de volta. Ele diz, tudo quanto você quer que os homens te façam, faça você a eles. Muitos de nós queremos que alguém nos dê um empurrão em alguma área da nossa vida, na profissão, no ministério, acreditando, puxa, com a ajuda de alguém eu vou mais longe. Mas embora às vezes a gente deseje isso por tanto tempo, a gente nunca faz isso por ninguém. Tudo aquilo que esperamos de bom que nos faça, deveríamos tomar a dianteira, sair na frente e fazer pelos outros. Fazer o bem é algo parecido com a questão da língua. No livro de Tiago, deixe-me explicar, no livro de Tiago, no capítulo 3, dos versículos 9 a 12, a palavra de Deus falando a respeito da língua, que no versículo anterior, o 8, ele diz, pode até ser inflamada pelo inferno. Ele diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Precisamos entender que Tiago não está só dizendo, olha, já que você bendiz a Deus com a sua boca, não pode amaldiçoar os homens. Não é só o ato de não amaldiçoar. A mesma boca que bendiz a Deus deve abençoar os homens e não só se eximir de amaldiçoar. É diferente você só deixar de lado a parte negativa e você entrar com aquilo que é o aspecto positivo. Assim também, da mesma forma com a questão da língua, nós precisamos entender e compreender a importância de agir para com as pessoas e de olhar as nossas atitudes. Aquilo que liberamos para as pessoas volta. Com a medida com que a gente mede, a gente é medido. Tudo aquilo que vai, volta. O que a gente planta, a gente colhe. Isso é um fato, são palavras do Senhor Jesus. E é por esse princípio que nós deveríamos determinar a nossa conduta. Eu espero que, de alguma forma, entendendo essas leis espirituais, a sua maneira de viver, de relacionar, possa mudar. A sua maneira de se conduzir possa ser diferente. A sua maneira de tratar os outros possa ser diferente. Não apenas pelo egoísmo de pensar o que é que eu ganho com isso, o que é que me retorna. Mas além de saber que essa é a consequência, tratar os outros da forma como você quer ser tratado. É o padrão que Deus espera de honra, de respeito e de amor que você quer receber. Através dessa leitura você entende o padrão, mas você não faz isso pensando apenas em você.